Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Silvio na área, gravando, trabalhando aqui com vocês, discutindo com vocês, detalhando com vocês a legislação específica do DPEM, beleza? Claro, como é de praxe, cada início de bloco a gente volta e faz o apanhado geral, faz um overview daquilo que vimos no bloco anterior. Vem comigo aqui em tela, olha só. Nós estávamos falando das fases super importantes aqui, vou voltar aqui, ó, que evoluem a execução penal, são as fases da execução penal. A gente sabe que são duas fases. Primeiro, tem a fase de inclusão, que é quando o cara chega no cárcere, e a segunda é classificar o camarada, para verificar a individualização da pena. São essas fases da execução da pena que a gente viu, que é muito importante você compreender bem aí, tá certo? Então, olha só, vamos avançar aqui. Aí nós vimos os detalhes disso aqui, que você já anotou, claro. E agora vamos falar da assistência ao preso e ao egresso, sobre as partes da assistência do preso e assistências do egresso. Então, olha só, a assistência do preso está previsto também as assistências lá no artigo 10 da Lei de Execução Penal. Então, você deve ter estudado isso em algum momento, acredito eu. E também a assistência ao preso, que é aquele cara que está sujeito à disciplina do ambiente prisional, e ao egresso. Aí você fala, Silvio, quem que é o egresso? O egresso, vou até colocar para cima aqui, ó, o egresso está previsto lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal. A figura do egresso, desse camarada aqui. Quem que é o egresso, Silvio? O egresso é aquele cara, vem comigo aqui na minha lata, aquele camarada que acaba de sair do ambiente prisional. Ele cumpriu as etapas de regime de pena, aí ele sai, dá o papel na mão dele e fala, você tá solto, vagabundo. Eu tô solto, tá solto. É quando o cara tá solto, tem um período que ele é considerado egresso. É 1 ano após a saída do estabelecimento penal, do cumprimento da pena. Cuidado. Ele passar do regime fechado para o semiaberto, ele não é egresso. Agora, do aberto para a rua, aí ele é egresso. 1 aninho. E também o liberado condicional, durante o chamado período de prova. Então, esses dois camaradas são considerados egressos. Então, ele tem direito a assistências que estão previstas no artigo 10 da Lei de Execução Penal, que a gente vai trabalhar aqui porque está no seu decreto. Está lá. Muitas coisas você vai ver na LEP que está aqui, mas tem que ver, está aqui, a gente vai ver. Então veja bem, primeiro você vai entender o que diz o artigo 3º da Lei de Execução Penal, que é a base da coisa. Então o cara, quando ele é preso, quando ele vai em cárcere, ele recai sobre seus ombros o peso da lei, o rigor da lei, e ele vai cumprir a pena. Então a lei diz, fulano de tal foi condenado a 11 anos, 3 meses, 28 dias e 2 bicudas de cadeia. Tá? Ele foi condenado... A bicuda eu tô zoando, lógico. Há uma pena restritiva de liberdade. O artigo 3º fala que todos os outros direitos da LEP, todos os outros direitos devem ser garantidos ao vagabundo. Ou seja, exceto a liberdade, que esse foi alcançado pela sentença, todos os outros direitos devem ser o quê? Garantidos pela execução penal. Consegue me entender? Entendeu bem? Então a alimentação, a saúde, a ciência jurídica, educacional, religiosa, da assistência social, sim, tudo isso tem que ser garantido. Beleza? Por quê? Porque a lei fala. Então vem comigo aqui. Então você já entendeu o que é o egresso e o que o artigo 10 da LEP fala sobre as assistências. Tá certo? Obviamente, o artigo 30 desse decreto, vou colocar aqui, ó, o artigo 30 desta lei, deste decreto, que é o 6049, então deste decreto, vão te explicar lá o que é o egresso, mas estou trazendo para vocês um outro prisma. Vamos entender cada uma dessas assistências. Primeiro, a material. A material é a inclusão em programa de atendimento às necessidades do preso. Então, olha só, tem a ver com o programa de atendimento às necessidades do preso. Então, atender as necessidades do preso, as necessidades mesmo de alojamento, alimentação, tá? Então, a assistência material, ela divide-se em alojamento e alimentação, a estrutura, vestimentos, a roupa do camarada, tá certo? Quantas refeições por dia? A Lei de Execução Penal não fala, nem esse decreto fala,
Mas, portaria do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, fala a respeito de 5 refeições diárias. Olha que beleza, né? Então vamos lá. Mas as leis que vão cair no seu concurso não falam, não. E a saúde? A saúde, essa tem caráter curativo e preventivo, né? Saúde, caráter curativo, se ele já estiver doente. E caráter preventivo para cuidar da saúde do menino. Está lá preso. Tá certo? E é composto por quê? Né? É composto por assistência médico, né? Obviamente, farmacêutica. Tudo é saúde, né? Farmacêutica. Tá precisando de um remédio? Tem que dar um remédio para dor de cabeça. Tá com o dentinho ruim? Assistência odontológica. Odontológica. Ambulatorial. Tá certo? E hospitalar. Tá? E hospitalar. Beleza? Inclusive, vamos colocar aí, ó, dentro da unidade prisional, dentro da unidade penal federal, dentro da unidade prisional ou fora. Ou mesmo fora. A assistência fora, fora da unidade penal federal. Isso, obviamente, com escolta. Uma vez aqui em Brasília, Marcola foi pro médico. Marcola é aquele bandido, né? Cara, o aparato de escolta dele foi fenomenal. Que é necessário. Né? Então entenda, o cara tem direito. Tá? E a assistência jurídica? Por meio da defensoria. Por meio da defensoria pública. Se for o caso, se ele for um hipossuficiente, a defensoria pública, no caso, se ele for, vou até colocar aqui, ó, no caso de hipossuficiente, se ele não tiver grana, hipossuficiente, tem que ter lá o amparo jurídico. E educacional? Bom, educacional, né, que é a instrução escolar mesmo, a escolinha pro bichinho, ó, instrução escolar, ensino básico, tá certo? E fundamental. Hoje não se chama mais ensino básico fundamental, né? Nós temos aí o ensino básico, que vai da primeira série lá, o menino, da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Esse é o ensino básico. Só que o decreto fala fundamental. Então tinha ensino fundamental. Então eu vou colocar aqui. Profissionalizante ou profissionalização. Profissionalização. Tá certo? E desenvolvimento sociocultural. E desenvolvimento sociocultural. E sobre isso, eu quero fazer uma observação lá do artigo 26. Então, eu vou colocar aqui, ó, observação 1. Eu vou abrir um asterisco aqui, que refere-se ao artigo 26 desse decreto, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que aqui não tem espaço. Assistência social, obviamente, assistência social, são coisas óbvias. E assistência psicológica? Psicológica é prestada por profissionais da área. Então, ó, prestada por profissionais da área. Né? Obviamente, médicos, especialistas da área. Beleza? E esses programas devem envolver, olha só, são programas de saúde mental que envolvem tanto o preso e a família. Envolve o preso, mais a família do preso. Família do preso. Beleza? Tranquilo? Aí, sobre isso, eu quero fazer a observação número 2, que eu vou fazer o segundo asterisco aqui, que refere-se ao artigo 24. Artigo 24. Beleza, daqui a pouco eu vou fazer essa observação. E a assistência religiosa, que não é importante também, é a liberdade de culto e crença. Embora o Estado seja laico, nós somos teístas, né? Liberdade de culto e crença.
Tá, liberdade. Então, olha, perceba que o preso tem direito a todas essas assistências aí. Lembrando que nós vamos fazer agora 2 observações que podem cair na sua prova sobre o artigo 26, sobre o artigo 24 aí, que podem ser explorados. Então, perceba nessa tela que o preso tem direito a essas prestações, o preso e o egresso tem direito a essas prestações que estão em tela, beleza? Vamos avançar aqui. Sobre o artigo 25, né? Artigo 25, deixa eu ver, volta. Aqui, ó. É 26, é 25, né? Eu coloquei 26 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Avança. Eu coloquei 26 aqui, mas é 25. Vamos corrigir. Vou colocar bem aqui, ó. É 25, tá? Bem aqui, ó. É 25, tá, meu amiguinho? Tá? É 25. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, olha só. Sobre o artigo 25, nós temos o seguinte. Nós temos, olha só, assistência educacional. Compreenderá instruções escolar, ensino básico, fundamental, profissionalizante e desenvolvimento cultural. Beleza, ó. O ensino básico e fundamental será obrigatório. Olha aí o que diz esse decreto. O ensino básico e fundamental será obrigatório. Então, existe ensino fundamental? Não existe mais hoje. A LDB não trata mais assim. Portanto, diz que ele é universalizado. Mas tá aí. Obviamente, integrado ao sistema escolar. Beleza? Da unidade federativa. Em consonância com o regime de trabalho, o estabelecimento penal federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. O que isso quer dizer? Bom, integrado ao sistema escolar quer dizer que se o cara faz primeiro, por exemplo, o ensino fundamental lá no sistema penitenciário federal e quiser lá fora, após pagar a pena, fazer o ensino médio, ele pode, porque é integrado. Entendeu essa ideia? Então é assim que funciona. Parágrafo 2º. O ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo às características da população urbana e rural, segundo aptidões individuais e demanda do mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que faz um convênio, por exemplo, com o Sistema S, e o SESC, Senat, lá que para fazer um curso profissionalizante de padeiro, de pedreiro, e por aí vai. É o ensino profissionalizante, de iniciação ou aperfeiçoamento. Beleza. 3. Parágrafo 3º. O ensino deverá estender aos presos em RDD, tá? Regime disciplinar diferenciado, preservando a condição carcerária de isolamento em relação aos demais presos, por intermédio de programa específico de ensino voltados para presos nesse regime. Isso é importante você destacar. Olha só, o cara está lá no RDD, quer dizer que ele já está isolado, ele não pode ter contato com ninguém. Aí vai ter que ter uma aulinha só para ele, ou seja, um programa específico para esse tipo de preso. Mas ainda assim, perceba, preso em RDD, regime disciplinar diferenciado, ainda assim esse preso tem direito a ser atendido pela assistência educacional. Show de bola, vamos avançar aqui, beleza? Parágrafo 4º. O estabelecimento penal federal disporá de biblioteca para uso geral dos presos, provida de livros de literatura nacional e estrangeira, técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos. Então, cada estabelecimento penal vai ter que ter uma biblioteca de acordo com esse decreto aqui. A LEP também fala sobre isso. Tá? E 5º, o estabelecimento penal federal poderá, por meio de órgãos competentes, promover convênios com órgãos ou entidades, públicos ou particulares, visando a doação por estes de livros ou programas de bibliotecas volantes. Tá certo? Então, obviamente, são coisas que para estimular a leitura e a cultura do preso. Então, tá aí. Beleza? Vamos avançar. Agora sim, do artigo 24. Tá? Aos presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado serão assegurados o quê? Atendimento psiquiátrico e psicológico. Para quê? Para verificar o grau de responsabilidade pela conduta faltosa anterior. E aí, meu filho, você se arrepende de ter feito isso? Eu me arrependo. Então tá. Ensejadora da aplicação do regime diferenciado e 2. Acompanhar, durante o período da sanção, os eventuais efeitos psíquicos de uma reclusão severa, certificando as autoridades superiores eventuais ocorrências advindas do regime. O que isso quer dizer? O cara tá lá, cumprindo o RDD, cara, e a lei mudou, a 13964 do ano passado, 2019, fala que pode ser até 2 anos. Então você imagina, o cara 2 anos isolado sem nenhuma pessoa para conversar,
Que gostosinho que deve ser os efeitos psíquicos disso, né? Então, isso tem que ser avaliado através de quê, pessoal? Vou voltar aqui e vamos lá de novo. Através da assistência psicológica. Tá? Então, eram essas duas observações que eu tinha para fazer. Espero que tenham entendido bem o que eu quis passar para vocês, com detalhes, com riqueza de detalhes. Né? Vamos avançar aqui. Deixa eu ver. Isso. Então, o acompanhamento psicológico é necessário aos presos do RDD. Beleza. Agora, vamos falar da assistência ao egresso. Você já sabe quem é o egresso, está no artigo 30 deste decreto e também está no artigo 26 da LEP. O egresso, qual que é a ideia dessas assistências? Orientar o caboclo, ó, orientação, você vai fazer assim, você ficou 15 anos preso, o mundo não é mais o mesmo, entendeu? Isso é importante, cara, para diminuir a reincidência, tá? Que é quando o cara volta a cometer. E se o cara precisar de um apoio? Também, ó, orientação e apoio. Apoio o quê? Apoio, no caso, é para reintegrá-lo ao convívio social. Apoio para reintegrá-lo ao convívio social. Então, reintegração ao convívio social. Beleza? Olha só. E tem que ser implementado aonde esse apoio? Vamos colocar as observações sobre isso daí que pode cair na sua prova. Tem que ser implementado no local em que a família vive. Então tem que ser implementada a assistência, implementado o apoio no local onde a família do vagabundo vive. A família vive, né? Reside, colocar reside. Beleza? Também a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, realiza as entrevistas necessárias, se for o caso. Comissão Técnica de Classificação realiza as entrevistas necessárias. Beleza? Tranquilo? Então, uma outra informação. Os estados do DF, onde mora a família do preso, ou no estado do DF, deve estar o quê? Conveniadas com a União para prestar qualquer tipo de assistência. Para quê? Local onde ele reside. O cara está preso em Brasília. A família está no Acre. Então, tem que ter um convênio. Então, escreva aí, ó. Os estados, qualquer da federação, mais o DF, tá certo? Onde reside a família. Vou colocar aqui até um de onde fica melhor. De onde, preposiçãozinha. De onde reside a família do preso. Beleza? Onde reside do preso, cara. Do preso não, cara. Do egresso. Ele, cara, não tá mais preso não, professor. Isso, do egresso. Deve ser o quê? Deve ser conveniadas. Os estados onde reside a família do egresso devem ser conveniadas, beleza? Com a União. Com a União. Para quê? Para promover a prestação, beleza? Para a prestação da assistência descentralizada. Para a ajuda, né? Para a prestação de assistência descentralizada. Pronto. Sacou? Tá anotando? Isso aí. Então, a assistência ao egresso também se vale, tá? O egresso já sabe quem é, tá no artigo 26 da LEP e no artigo 30 deste decreto. Então, vamos avançar. Recompensas e regalias. Vamos falar de uma outra parte bastante importante. Olha só, vem comigo aqui. Quando se fala de recompensas e regalias, como é que funciona o estabelecimento penal? Olha, igual eu falo, eu tento trazer para vocês uma prática, para você formar um cenário mental. Tudo isso sem distanciar do decreto, porque você precisa dele na prova. Então, olha só, deixa eu falar um pouco sobre o cárcere. O cárcere não é só pau, pedra e bomba que vai resolver. Claro que não é, cara. Não é. O mais operacional o cara seja e goste da ação, não é só isso que vai resolver de verdade o sistema penitenciário. Ele é uma dosimetria entre disciplina e o preso corresponde, sendo disciplinado. Tô disciplinado, tô bem. Eles falam, tô na bênção. Ah, tá na bênção? Então eu vou te conceder uma recompensa. Vou te dar uma regalia, uma TV, por exemplo.
Vou te dar ali, ambiente prisional não, federal não, mas estou dizendo dos estados, né? Estou dizendo em âmbito estadual. Depois eu passo para o âmbito federal, que é mais rigoroso. Então, entenda, regalias, por exemplo, uma visita lá em âmbito federal, e uma visita a mais, autorizada pelo diretor da cadeia, digamos, uma posse de livros a mais. São regalias que o cara eu tô com um bom comportamento e eu queria isso. Aí o diretor fala, tá, sem problema. Você tá bonzinho, tiver mal, cipoada. Tiver bom, regalia, recompensa. Percebeu essa balança? Então vem comigo, estamos falando das regalias e recompensas e vão do artigo 31 até o artigo 35 desta resolução, tá? Então olha só, que está lá no título 6, que fala do regime disciplinar ordinário. Você vai ver lá no seu decreto. Então, olha só, vamos entender esses conceitos. O que é regalia? Vamos lá, vamos entender, cara. É bom entender, porque você vai precisar desses conceitos. Então, ó. Regalias. O que é regalia? Regalia pressupõe que o cara tá bonzinho. Então, é um pressuposto de bom comportamento. Então, ó, pressuposto de bom comportamento carcerário. O cara tá fiel aos procedimentos, né? Beleza. Então, esse bom comportamento carcerário, o que seria o comportamento carcerário? Para quem não está nesse universo, entenda. O comportamento carcerário é como se fosse, por exemplo, a conduta pessoal. O cara não quer subverter a ordem, quer pagar a pena dele e ir embora. Tem gente que quer, tá? A colaboração com a disciplina. A colaboração do interno, né, para a disciplina. Então, colaboração com a disciplina. Tudo isso faz parte do comportamento carcerário. E também se ele está ou não no trampo. Então, a dedicação às atividades, a dedicação ao trabalho. Então, a dedicação ao trabalho. Tudo isso é o comportamento carcerário. Tudo isso faz parte das regalias, que é um pressuposto de bom comportamento. E o que é recompensa? Tá? E o que é recompensa? Recompensa é diferente, olha só. Recompensa, vamos colocar assim, ó. A recompensa, ela divide em duas. Vou colocar bem assim, ó. Recompensa é dividida em duas. Nós temos aí as chamados elogios. Ah, que lindos olhos. Não, elogios para constar no assentamento do preso. Tá? Lá no prontuário dele. Tá? Elogios. Olha só, se ele praticou algum ato excepcional, relevância. Então, olha só. O elogio é devido à prática. Coloca aí, ó. Devido à prática de ato de excepcional relevância. Excepcional relevância. Então, o cara comete um ato de excepcional relevância. Beleza? É humanitária mesmo. Então, coloca aí, ó. Humanitária. Beleza? Ou mesmo de interesse de bem comum. Ou de interesse de bem comum. Aí tem que ser elogiado. Tem que ser elogiado. De bem comum. Beleza? Tranquilo? E é formalizado por portaria do diretor. Então, qual o ato que formaliza? Vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Qual o ato que formaliza o elogio? Então, vou colocar aí, ó. É formalizado por portaria. Isso cai na prova, hein? Ato de quem emitiu essa portaria? Diretor da Unidade Penal Federal. Beleza? Então é ato de portaria que formaliza o elogio. É por escrito. É uma portaria elogiando a conduta de determinado preso. Isso vai servir para ele lá na frente, para o comportamento carcerário. E também as recompensas podem ser divididas também em regalias. Tá? Em regalias, que já sabe que é pressuposto de bom comportamento. E as regalias são concedidas pelo diretor também. Tá? Então, ó, são concedidas pelo diretor do estabelecimento. Beleza? Tranquilo? Tá lá no artigo 35. Olha só, vamos olhar aqui, ó. Concedido pelo diretor do estabelecimento. Então, as regalias estão lá no artigo
35 desse decreto. Vamos passar por lá. Vamos ver se eu trouxe para cá. Avança. Deixa eu ver. Acho que eu nem trouxe. Ah, até fiz um esqueminha aqui, ó. Volta, volta, volta. Ah, que pena. Já fiz aqui embaixo também. Tá bom. Tá beleza? Então, sem problema nenhum, tá? Tá aí. Recompensa, elogios e regalias. Tá lá no artigo 35. Tá certo? Que são essas aqui, ó. Do artigo 35. Tá tudo bem. Vamos seguir. Artigo 35. Quais são essas regalias? Vamos lá. Primeiro, assistir a sessões de cinemas, tá certo? Teatros ou shows dentro do estabelecimento penal? Sim, acontece. Ou qualquer outra atividade sociocultural em épocas especiais. Por exemplo, um coral de Natal. Pode acontecer, beleza? Fora do horário normal. Ou seja, é uma regalia, beleza? 2. Assistir a sessões de jogos esportivos em épocas especiais. Copa do Mundo, beleza? Entendeu essa ideia? Isso é regalia. Ou praticar esportes em áreas específicas. Ir para a quadra, jogar um futebol, também é regalia. E receber visitas extraordinárias, que são devidamente autorizadas, ou seja, não estão previstas, mas o diretor autoriza com forma de concessão de regalias. Então são essas regalias que estão previstas. Perceba que não é nada demais, não é nada que extrapole a normalidade. São regalias, tá certo? Isso para estimular o quê? Estimular o bom comportamento carcerário. Vamos avançando. Vamos para as observações sobre isso daí. Claro, primeira observação sobre isso aí. Vamos fazer 3. Então, olha só. Se for acrescido pelo diretor do estabelecimento outras regalias, pode? Pode. Então, é permitido que o diretor autorize um outro tipo de coisa? O rol que eu apresentei do artigo 35 é exaustivo? Não, pode aparecer outras regalias. Então, já vamos colocar isso daí, ó. Poderão ser acrescidas outras, obviamente, eu vou até frisar aqui bem, ó, pelo diretor do estabelecimento, outras regalias. Pode ser acrescidas, tá? Beleza, tranquilo? Segunda observação sobre essas práticas aí. As regalias podem ser suspensas também ou restringidas, se for o caso de subversão de ordem, por exemplo. E tem que ser motivadas pelo diretor do estabelecimento. Então, olha só. O diretor dá, o diretor tira. As regalias poderão ser o quê? Poderão ser suspensas ou restringidas. Suspensas ou restringidas, tá? Por ato motivado do diretor do estabelecimento. Por ato motivado do diretor do estabelecimento, da cadeia penal, né? Estabelecimento. Beleza, pode ser limitado? Claro, é. Do diretor concede, o diretor tira. E terceira, e não menos importante, observação, que fala a respeito dessa suspensão ou restrição aí. Ela deve ser estrita, tá? Obviamente visando a reabilitação da conduta do preso. E pode ser retomada a critério do diretor. Então, olha só, vamos colocar. Ou seja, vem comigo aqui. O preso tem uma regalia, cometeu um ato que atente contra as normas da cadeia, o diretor retira motivadamente e depois o diretor pode conceder de novo, se achar necessário. Percebeu? Então vem comigo aqui, vamos escrever isso aí que pode ser importante. A suspensão ou restrição, ó, a suspensão ou restrição, suspensão ou restrição de regalias deverá ter estrita observância, estrita observância na reabilitação da conduta. A reabilitação, ou seja, tornar habilitado de novo. Reabilitação da conduta. O preso errou e eu quero corrigir o preso, eu vou restringir a sua regalia, beleza? Da conduta do preso. Vou colocar aqui, ó, conduta do preso, vírgula.
pode ser retomada a critério do diretor. Então, sendo retomada a critério do diretor da Unidade Penal Federal ou do estabelecimento. É que eu estou acostumando vocês com essa sigla aqui, ó, Unidade Penal Federal. Tá? Só para ficar claro. Beleza? Então, olha só. Vamos recapitular isso daí que a gente está vendo. Olha só. Então, você percebeu como momento de exceção. Vem comigo aqui. As regalias, a gente diz que as regalias são produtos de recompensa e pressupõem o quê? O bom comportamento carcerário. Tá? E é concedido por diretor do estabelecimento. Bom demais. Então, avançando, a gente viu que o artigo 35 fala que tipo de regalias são essas. Essas aí que você está vendo. Tá vendo? Então, obviamente, pode ser acrescidas outras? Sim. Claro. Pode ser suspensa ou restringida? Sim, mas o ato tem que ser o quê? Motivado pelo diretor da cadeia. E essa suspensão pode ser retomada? Sim. O diretor achar necessário. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo aqui, meus queridos, minhas queridas. Então a gente finaliza esse assunto e em um próximo bloco a gente volta com muito mais. Fiquem todos muito bem.